A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Daniel, sou professor da Escola Dominical ali do Templo Central. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui, né, com mais um podcast. Também estou aqui na companhia da professora Gedídia, a quem eu saúdo com a paz do Senhor, e gostaria que ela se apresentasse também, para quem não conhece ela. A paz do Senhor para todos, que prazer estar de volta depois de algumas lições, né, que não pude estar aqui Fez muita compartilhando falta, viu? conhecimento com vocês, mas glória a Deus porque estamos aqui juntos novamente. E sou Glória a Deus. psicóloga, também professora da Escola Dominical na minha congregação, gosto muito de estudar a Bíblia, estou tentando aí concluir a graduação em teologia. Glória a Deus. Inclusive, o nosso telespectador, né, deve estar percebendo a ausência da outra professora, a professora Thais, né? Verdade. Esteve conosco aqui nos últimos podcasts, mas infelizmente ela não pôde estar presente. Mas no próximo, se Deus quiser, nossa equipe estará completíssima, né? Completa. Até porque cada um aqui realmente faz muita falta com suas devidas contribuições. E estamos aqui, queridos, né, com mais uma revista, né, uma revista nova agora que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, né, revista que tem como título Apóstolo Paulo, o Grande Missionário, né, uma revista que, inclusive, foi tema, se eu não me engano, da revista de adultos alguns trimestres passados, né, e estão agora os adolescentes com a oportunidade de conhecer mais sobre a vida desse grande homem de Deus, né, o maior escritor da Bíblia, né, devidamente inspirado pelo Espírito Santo. E a lição de hoje, queridos, é a lição de número 2, que tem como título A Grande Mudança de Perseguidor a Perseguido. Não custa lembrar, a gente já até comentou isso em alguns podcasts, eu, a professora Gididia, a professora Thais, mas não custa relembrar que é interessante sempre o professor, antes de começar a aula, né, professora Gedidia, perguntar como é que o aluno está, perguntar como é que foi a semana. A gente está em época de férias, né? Os alunos em Verdade. julho geralmente estão de férias. Perguntar o que é que eles estão fazendo. Porque, afinal de contas, é muito importante que o professor tenha essa ligação com o aluno, né? Essa Isso. interação, é, Perfeito, Daniel. né? É É muito perfeito, porque o vínculo, né, com um aluno, ou até com qualquer pessoa que você se propõe a ensinar alguma coisa, ele precisa ser cultivado, né? Para que a exatamente. aprendizagem aconteça, precisa haver certa proximidade. Então, não é só conversa, não, né? Não é só gastando o tempo da lição, não é isso, não. É a gente investindo na amizade, investindo na irmandade também, somos todos irmãos, né? No amor ao Exatamente. próximo, como Jesus ensinou, porque a prática do evangelho passa por isso, não só o ensino pelo ensino, né? Tem que ser o Com ensino para certeza. edificar. Exatamente. A Perfeito. professora Gedidia aí, como ela já disse, ela é psicóloga, então sabe do que está falando, viu? Pega essa dica aí, professor, professora, e já vamos iniciar, né? Nossa lição de número 2. Gostaria apenas de fazer um destaque aqui na partezinha que fala Ei, professor. Eu achei muito interessante uma frasezinha que diz assim: na cegueira, Saulo pôde se enxergar diante de Deus, né? Eu achei muito interessante isso, porque no mundo hoje existem tantas pessoas que são boas, né, de visão física, mas cegas Verdade. espiritualmente, né? E o apóstolo Paulo naquela situação, ele ficou cego, mas passou a enxergar espiritualmente. Isso é E até uma queridos, metáfora riquíssima, viu, Daniel? A gente cego para riquíssima, umas coisas e outras não, e né? para A outras gente não. Isso, a gente às vezes. E o nosso cérebro ainda tem uma peculiaridade, viu, professor? Ele seleciona algumas coisas que a gente se interessa e isso vai para a memória permanente ou não. Então, para a gente ativar, né, a nossa visão real, a visão de conteúdo, a gente tem que ficar realmente atento. Quando a gente pensa numa cegueira espiritual, então, aí é que o conteúdo do que a gente trabalha, pensando nos seus adolescentes, pensando em nós mesmos enquanto professores, né? Se é o Isso, se aplica a ensino que se nós, é. esmera em ensinar, porque muitas coisas a gente precisa ver. Exatamente. Então, abre bem seu olho, abre bem o seu ouvido também, e vamos aqui começar nossa lição. O tópico número 1 pergunta quem foi Paulo, né? E nesse tópico 1, o escritor vai falar exatamente
quem é o apóstolo Paulo, as características dele, né? Como profissionais, características pessoais. E nós aproveitamos aqui para sugerir a você, professor, professora, que faça essa pergunta para o seu aluno antes de começar a falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Pergunte quem ele era e vá anotando aquilo que os alunos forem falando, né? O seu aluno, apesar de adolescente, apesar de ter uma pequena idade, ele com certeza conhece o apóstolo Paulo, né? E a gente muitas vezes acaba até subestimando o aluno, né? Quando o aluno sabe bastante coisa, e é interessante explorar isso, né? Da oportunidade dele falar, da oportunidade dele participar, né? E a lição, queridos, dá muitas características aqui do apóstolo Paulo. Gostaria de destacar uma que é bastante interessante, que é a questão do nome dele, Saulo e Paulo, né? Muitas pessoas falam que ele foi, quando converteu-se, ele foi convertido, ele mudou o nome dele, né? De Saulo para Paulo. Mas, na verdade, os nomes são os mesmos. A diferença é a língua, né? Que o Saulo se refere à língua hebraica e o Paulo se refere à língua romana, né? É o nome romano de Paulo, né? Essa O é uma doutor característica que precisa ser Rodrigo comentou esclarecida. uma coisa sobre isso, sabe? Eu andei pesquisando, andei assistindo algumas aulas, né? E ele comentou que essa mudança de nome é possível que tenha acontecido pelo próprio Paulo, porque a mudança do nome na cultura oriental, que tem um hino da harpa cristã, né? Que diz como se ele tivesse. Transformado foi em um Paulo. Isso, exatamente. Do nosso cantor cristão, da Assembleia de Deus, a gente tem uma harpa que fala, um hino, né? Que fala sobre essa mudança. E o doutor Paulo me surpreendeu. O doutor Paulo, não, doutor Doutor Rodrigo. Rodrigo, misturei tudo. Tá Ele me isso. surpreendeu porque ele disse, realmente, ele fez essa ênfase que a lição dá, de que há uma mudança, inclusive que o nome dele em grego tinha uma conotação confusa, que atrapalhava o significado do nome dele, né? Que dava uma conotação pejorativa. Em grego, o nome Saulo, né? Mas que pode ter acontecido porque na cultura hebraica, a mudança de nome, hebraica e oriental, a mudança de nome significava mudança de vida. Eu não sabia. Então, às vezes a gente diz assim, não, o nome dele era Paulo e Saulo, só mudava. Era a mesma pessoa, mas pode ter sido que Paulo tenha optado também por essa mudança em virtude da... Porque na cultura oriental a mudança de vida tinha a ver com mudança de nome. Interessante, Exato, a né? gente pode ver, por exemplo, os exemplos de Abraão, Sarai, Isso, Sara, né? No próprio isso, Antigo Testamento, Jacó, Israel, nós temos isso. exemplo de mudanças Eu, de nome que simbolizaram mudanças de vida, realmente. eu tenho um registro do meu nome, que também é assim. Olha aí, Engraçado, né? olha, O meu nome, interessante. Gedidja, ou Gedidias, em algumas versões Gedida, ele é o nome de Salomão quando criança, Nossa, do que rei interessante. Salomão. O Segundo rei Salomão. Samuel 12:25, para quem quiser ir conferir lá. Olha aí, fica aí a dica, fica a anotação. Então, essas mudanças de nome são possíveis também, né? E aí a gente também não precisa ficar preso a isso, né? Exatamente. Nós temos ainda como características do apóstolo Paulo que os pais dele eram judeus, né, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes aí de Israel. Inclusive, a gente pode lembrar também para os alunos que nós tivemos um rei, né, que era da tribo de Benjamim, que era o rei Saul também, né? Mas ao mesmo tempo em que ele era judeu, ele também era romano, porque ele nasceu na capital da província romana da Sicília, né? Ele era de Tarso, daí porque também o nome Saulo de Tarso, né? Inclusive tem pessoas hoje que se chamam, né? Saulo de Tarso, em referência ao nome completo É, dele. Atos E, 22, Daniel, Atos pois vinte e não, dois e 27 fala de um momento em que Saulo se explicou e se apresentou como cidadão romano, né? E o que significava ser cidadão romano? Algumas pessoas compravam o título por um preço muito alto,
né? Isso está registrado na Bíblia também. Mas outras pessoas recebiam esse título por algum feito que tinha sido digno de honra, né, ao longo da história romana. Então, assim, conta-se que a família de Paulo tinha o título de cidadão romano porque eles tinham exercido em atividades de guerra, de defesa do território romano, essa coisa de defender a terra e tinha ganhado o título de cidadão romano. Que interessante. Inclusive, a lição, querido, ainda sobre esse tema do ser cidadão romano, ela fala que por conta dessa titulação, Paulo tinha vários privilégios, né? Como era, por exemplo, o caso de garantia de julgamento perante César, né? Esse privilégio que Paulo fez uso expresso, a imunidade legal contra açoites antes da condenação, a própria crucificação, né? Então, o fato dele ser romano dava a ele esses privilégios. A gente pode, inclusive, fazer um paralelo com o fato de nós sermos brasileiros, né? Para que os alunos também possam entender melhor o que é que significa ter privilégios por conta de ter uma cidadania, né? E a gente vê, por exemplo, o caso em que nós podemos votar e ser votados, porque somos brasileiros, né? Nós não podemos ser extraditados para outro país também, porque somos brasileiros, né? O caso do, por exemplo, presidente da República. O presidente da República, ele só pode ser brasileiro, brasileiro nato, inclusive. Então, a gente pode citar esses exemplos para ir enriquecendo a aula e os alunos entenderem melhor o que é que significa privilégios por ser cidadão de uma determinada localidade, né? E isso significa também que ele estava... Tá me ouvindo? Sim, sim, estamos escutando. Isso significa também que ele estava numa classe social destacável, assim, para a Exato. época, né? Que Sim, sim. ele frequentava, ele era parte de uma classe social privilegiada também, né? Ele não estava na classe de servos só por ser servos, né? Ele estava na classe de pessoas pensantes, de pessoas que tinham uma educação privilegiada, né, de que tinham posses, né? Então, também Saulo foi privilegiado também por isso. Exatamente. Inclusive, Paulo, ele foi ensinado, né, pelo rabino Gamaliel, né? Nós podemos também esquecer essas características religiosas do apóstolo Paulo, né? Ele também era fariseu, quer dizer, era aquele judeu extremamente meticuloso na observância da lei, né? Algo que os fariseus foram muito mencionados, né, no ensino de Jesus, né, quando Jesus criticava não a questão da meticulosidade em si, mas a diferença entre a meticulosidade externa da obediência e o coração que estava distante do Senhor, né? O Senhor falou muito sobre isso, quer dizer, não adianta a gente ter uma vida externa perfeita quando a interna aqui, o nosso eu interior está completamente distante do Senhor, né? E Paulo, infelizmente, tinha isso, né? Ele era uma pessoa extremamente zelosa, religiosamente falando, mas uma pessoa muito distante de Deus. Nem conhecia Deus direito, né? Isso, isso. E o zelo dele era muito em função desse contexto social que ele vivia, né? Ele foi orientado, né? Ele foi ensinado desde cedo sobre a lei, né? Poucas pessoas, é isso que eu quero dizer, poucas pessoas tinham o privilégio de estudar com um tutor como ele teve na época. E ele se destacou mais do que os outros. Sabe o que eu aprendo também, Daniel e queridos professores? Como é bom a gente ter uma referência, como é importante a gente procurar tutores, como é bom a gente passar isso para o nosso adolescente. Quem é a sua referência? A gente está propondo essa lição também, acho que a CPAD faz isso com uma grande bênção para as nossas vidas, porque a gente está com as nossas referências destruídas, né? A influência que a gente tem, sendo generalista, claro, né? Porque a gente tem as nossas referências. Mas o apóstolo Paulo, ele é uma grande referência para o evangelho. Ele tinha um caráter voltado para as coisas de Deus, para o amor ao evangelho.
Então, essa lição precisa destacar, e os adolescentes precisam entender sobre referências, né? Saulo teve uma referência que foi Gamaliel logo nos seus inícios, assim, de aprendizados. Professor, lembre de uma coisa também, o seu aluno, ele está 5 dias por semana em salas de aula, sendo orientado por professores sobre disciplinas e também sobre condutas e aprendendo com o exemplo dessas pessoas. E ele está só, assim como uma criança, né? E ele está só uma vez por semana com você na igreja, alguns deles somente no domingo e mais nenhum outro dia, né? Ouvindo sobre a palavra de Deus, que é o manual da vida deles. Então, assim, qual é a sua referência, adolescente? Né? Quem são os seus influencers? Né? A gente volta um pouco para essa realidade do YouTube, dos seguidores, porque eles estão consumindo isso. E a gente precisa dizer a eles, olha, você segue A, B, C, D, Z, mas siga Paulo, né? Siga Paulo, porque Paulo é uma referência sobre o amor a Deus e ao Evangelho, de doutrina, né? Do Evangelho de Jesus. Beleza, Exatamente. né? Lindo. Exatamente. Ele mesmo assumiu a responsabilidade, né? Quando falou, sede meus imitadores, né? Então ele Olha realmente só. puxou para si, ó, podem me imitar, né? Podem me imitar porque eu imito o maior de todos, né? Que é o Senhor Jesus. Então a gente tem Nossa, essa Daniel, se eu liberdade. fosse abrir a lição, acho que eu abria a lição com esse versículo aí. Sede meus imitadores, como eu sou de Glória a Cristo. Deus. Porque é Glória a aquela Deus. história, o ensino ensina, mas o exemplo Exatamente. arrasta, Tem muita né? diferença, né? Tem muita Tem muita diferença. diferença. Glória a Deus. E para fechar, queridos, essas características do apóstolo Paulo que a lição nos dá, a gente também pode citar o fato dele ter sido, como a professora Gedidia já adiantou, inclusive, o fato dele ser uma pessoa estudada, uma pessoa intelectual, né? Ele era poliglota, falava aramaico, hebraico, grego, latim, era uma pessoa estudada, fez citação de vários, de filósofos, né? E de autores pagãos também, mas que era bastante conhecido ali do mundo intelectual da época, né? A gente pode citar, por exemplo, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Que era uma citação do autor Menandro. A gente pode citar também o discurso do Areópago, quando ele fala, pois somos a sua geração, né? Que é uma citação do poeta grego Arato, né? No seu livro Fenômenos. Então, o apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa que investia realmente no ensino. A gente tem que repisar isso pro professor, pro aluno, aliás, né? Mostrar que como é importante o estudo. Alguns adolescentes em algumas grades curriculares, eles veem filosofia, né? Tá dentro das bases curriculares. E quando eu estava na universidade, que eu comecei a compartilhar também sobre esses conhecimentos de filosofia, eu percebi, sabe o que, Daniel? Que é legal a gente dizer para os adolescentes, vamos conhecer hoje um grande filósofo, Paulo de Tarso, né? Ele filosofa sobre um Deus real. Ele filosofa sobre um plano de salvação real, né? Porque a grande diferença de Paulo para os filósofos é que os filósofos eles tinham a ideia pela ideia, né? Eles trabalhavam a ideia pela abstração, pelo poder de pensar, né? Era um exercício de pensar por pensar. Mas Paulo ele tinha uma postura filosófica em refletir sobre as revelações que Deus deu a ele do plano da salvação, da crucificação nossa. E ele, um saber prático, né, colocado ali para que a vida fosse purificada, fosse salva, fosse aproximada de Cristo como Cristo criador, né? O plano da salvação sendo explicado em detalhes para que a gente pudesse ter argumentos contra o mundo, né? E a favor de Deus. Ele é uma Perfeitamente. bênção. Inclusive, eu lembrei, professora, que
o fato de Paulo ele ter sido, a Bíblia faz referência a isso, né? Que ele foi escolhido desde o ventre, né? Era algo que eu ia falar no tópico 2, mas já estou antecipando essa informação, e me faz lembrar muito o Salmo de número 100, quando diz que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. E aí a gente pode, ao falar sobre isso, ao fato de que Paulo foi escolhido desde o ventre, fazer menção à questão do aborto, né? Que está sendo tão defendido, com certeza o seu aluno, professora, já ouviu falar nisso, com certeza ele é ensinado na escola sobre isso. Então, mesmo que não de uma forma tão profunda, mas é importante que a gente mostre qual o posicionamento da Bíblia a respeito do aborto, né? Deus, ele é um Deus que ele escolhe o ser humano desde a concepção, aliás, antes de nascer, né? E nós devemos mostrar, né? Ter cuidado para mostrar isso para o aluno, tá certo? Então aproveite essa parte da lição para que o seu aluno seja mais inteirado sobre esse assunto que está tão em voga hoje em dia, tá certo? Eu gosto também de pensar, Daniel, que Paulo ele era membro do Sinédrio, ele era uma pessoa de influência, né? Às vezes a gente quer criticar, essa pessoa está nesse lugar, não faz nada, assim, né? Às vezes porque tem um cargo político, porque tem um cargo alto em alguma empresa, você fica colocando em xeque a postura cristã dele, mas a gente olha Paulo, de onde ele está vindo, né? Deus está tirando ele de um contexto alto, de uma classe social alta, cultural alta, né? Ele era muito bem letrado, intelectual, doutor da lei, né? E isso fala de que a gente também tem que alçar altos voos para que Deus possa nos usar lá, né? A gente não precisa fazer o percurso de Paulo, né? Chegar lá para depois conhecer Deus. Não, a gente já vai conhecendo Deus e aprendendo, e o adolescente precisa entender isso, né? Não, não vou ser muito, não vou querer ser muito, não. Não, Deus pode lhe usar como juiz, como médico, como uma pessoa na área política também, né? Deus tem poder para fazer isso. Só não espere cair do cavalo, como Paulo caiu. Exatamente, exatamente. Construa, Vigie. vá construindo a sua jornada com Deus sempre, né? E ele era construtor de tendas, né? Exatamente, não, Arquiteto. não podemos deixar de falar sobre essa característica. Ele também era trabalhador, né? Então, ao mesmo é possível, né, professora, conciliar fé e trabalho. Né? Algumas pessoas acreditam que não. Nós sabemos, queridos, que existem chamados específicos, né, de pessoas que são dedicadas exclusivamente na obra, coisa e tal. Mas nós não podemos pensar que é porque Deus chamou nós para uma determinada obra que nós não podemos, né, trabalhar. Mas pelo contrário, o que a gente vê na Bíblia são pessoas que conseguiam unir muito bem essas duas facetas, né? Até porque Deus também quer nos usar onde a gente trabalha, né? Onde a gente está. Como a Bíblia fala, fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, seja no trabalho dentro da igreja, seja no trabalho fora da igreja, seja fazendo tendas como o apóstolo Paulo, o importante é que a gente sempre procure glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Eu lembrei Né? agora de um pastor que ensinava assim: seja um crente disfarçado de trabalhador. Olha aí. Eu estou arrumando para não inverter as coisas, mas é aquela coisa. Você é advogado? Você é um crente disfarçado de advogado. Eu sou uma Exatamente. crente disfarçada de psicólogo. Então, é aquele processo do agente secreto de Deus, aquela missão importante que a gente tem que ter, né? Primeiro a missão, né? E depois a Exatamente. função. A missão de sabotagem, né, que a professora Thaís estava Nós falando. temos uma missão de sabotagem aqui na Terra contra É, o mundo, né? ex- Então, passe isso para o seu adolescente. Se você está estudando, você está na sua escola, você vai ser um médico, você vai ser um contador, seja lá qual a profissão que ele esteja galgando, né? Você primeiro tem uma missão como cristão, como como evangélico, cristão. né? E depois você é a profissão que você está buscando exercer. Somos todos agentes secretos de Deus. Exatamente. Então, queridos, esse é o tópico número 1, né? Nós falamos aqui bastante coisa, porque de fato a Bíblia dá muitas informações sobre o apóstolo Paulo, e que você possa repassar isso para o seu aluno.
Mas o segundo tópico da lição fala sobre o encontro dele com Jesus, né? Aquele homem zeloso, fariseu, perseguidor, que de repente é transformado em um cristão perseguido, né? Essa mudança tão repentina e radical. Eu acho interessante aqui, por que não, perguntar para o seu aluno como é que foi a conversão dele, né, professora Lídia? Ele colheu o depoimento dos alunos, como é que foi que você se converteu? Você nasceu num lar evangélico? Você escutou, como a gente escuta tanto testemunho interessante, né, sobre conversão, de pessoas que escutaram, passaram do lado de uma igreja, escutaram a mensagem, entraram e aceitaram a Jesus. Então, pergunta para o seu aluno, antes de falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, como é que foi que ele se converteu, né? Isso. E se os alunos forem filhos do Evangelho já, né? Nascidos no Evangelho, não tem problema, mas é importante destacar, até porque são adolescentes, que o processo de conversão ele é necessário. Inclusive, na nossa igreja, a gente estimula os adolescentes a se tornarem membros da igreja através do batismo em águas. Olha só, né? Então, a gente precisa iniciar eles nesse processo, né? Falar que conversão é um tema muito importante para ser tratado na lição. É um processo necessário que o Espírito Santo começa a agir e talvez tenha algum aluno seu, professor, que diga assim, mas eu nasci já na igreja, eu nunca precisei aceitar Jesus, não, minha mãe já falou, mas talvez seja importante, sim, a gente destacar, como diz a Bíblia, aquele que confessa, né? Aquele que precisa oralizar, que precisa testemunhar de que Jesus é o Salvador, para que ele faça uma profissão de fé, né? E se for o caso, que você, professor, permita isso na sua aula, porque ali é um lugar de conversão também, né? Eu me lembro que como foi a sua, Daniel? A minha conversão foi no círculo de oração de crianças. Oh, glória a Deus! Você é de Eu família estava lá. evangélica também? Sou de família Que evangélica. E bênção! nasci no evangelho, de pai e de mãe, né? Glória a Deus! E aí a professora no caso, era a tia do círculo de oração, né? Ela contou sobre Jesus como Salvador do mundo, né? Ela falou sobre o plano da salvação e ela perguntou: quem aqui já aceitou Jesus? E eu levantei a mãozinha, fiquei na dúvida, assim, ela dizia: Didia, você é filha de Joacir de Marlúcia, mas você já aceitou a Jesus? Aí eu tentei me lembrar, assim, eu já amava o Senhor Jesus de todo jeito, mas eu tentei me lembrar, eu disse, minha mãe nunca orou comigo assim de aceitar Jesus, não, nunca fui lá na frente, não. Ela disse, então venha. E aquilo ali foi um marco importante para mim, tanto que eu estou contando até hoje, né? E Glória a você Deus, não. testemunhando. Eu também, eu nasci num lar evangélico e eu lembro que eu aceitei Jesus no EBF, né? Ah, Eu não que sabia top. nem o que era aceitar Jesus, mas na hora, criancinha também, a professora foi explicando e eu, olha só que interessante, quem quer aceitar Jesus? Eu fui lá na frente e aceitei. Glória a Deus pela Glória a sua conversão. Deus, glória a Deus. Estamos aqui, né, professoras, falando sobre Verdade. o amor do Senhor. Então, Agradecidos a Deus. agradecidos a Deus. Então, faça também esse convite para o seu adolescente. De repente, ele nunca tomou, de fato, essa postura. E como a professora Gedidia está falando, é interessante que o adolescente ele tem essa postura de aceitar, né, por conta própria. Já diziam alguns autores que Deus não tem netos, ele tem filhos, né? Então, a gente precisa realmente Abrir essa reconhecer, né, oportunidade, né? abrir essa oportunidade, exatamente, né? De repente eles nunca tiveram, porque era um culto, são tímidos lá para frente, eles pensam, meu pai já é crente, eu sou também aqui de Lambuja, né? Mas é interessante que o professor dê essa oportunidade também para o seu aluno, não é verdade? Eu lembrei agora das irmãs de Círculo de Oração, diz assim, você que é filho de crente, não pense que vai subir para o céu agarrado na saia da sua mãe. Pois é, tem que ser feita a decisão e temos Tem que que ser. incentivar os nossos alunos a isso. E a É conversão, verdade. queridos, depois de falar aqui sobre a nossa conversão, a conversão do apóstolo Paulo é bastante conhecida, né? Quando ele pediu cartas para ir
a Damasco, né? O escritor da lição narra aqui resumidamente como é que foi a conversão dele. Ele pediu cartas para prender cristãos em Damasco, e no caminho ele viu uma grande luz, ficou cego, né? Ele cai ali diante daquele resplendor, né? Alguns dizem que aquilo ali era a luz do sol, mas não era, porque a Bíblia diz que subitamente veio uma grande luz, então não podia ser a luz do sol, e ele ficou cego, e de repente Jesus dialoga ali com ele: Saulo, por que me persegues? Né? E ele fala: meu Deus, o que é aquilo, aquela situação? E ele teve que ser levado cego, né, ali para Damasco. O Senhor eu estou falando de forma resumida, querido, porque acredito que os professores saibam, né? Vão ler a revista. Então, a gente vai tratar dessa parte mais resumidamente, né? E Deus dá aquela visão ali para Ananias, né? Para que Ananias vá até o lugar onde o apóstolo Paulo está e faça aquela oração para que ele possa, de fato, abrir os olhos, né? Físicos, porque os olhos espirituais já estavam abertos, e possa cumprir a sua missão, né? Eu gosto, eu Pois gosto não, pode de falar. pensar também que Ananias precisou cuidar dele, né? Sim. Imagine o nível de orgulho de Paulo, né, de Teve que Saulo, ser quebrado naquele que momento. teve que ficar cego, e cego é uma condição muito difícil, Muito vulnerável, não muito era vulnerável. exatamente. Então, o guerreiro, né, do judaísmo ortodoxo, né, a pessoa que tinha cartas para matar pessoas, né, autorizadas pelo judaísmo, né, que de uma forma até ilegal defendia o judaísmo, né, fazia uma militância. Ele, no auge do seu cavalo, né, ele passa a estar agora, como é que a gente fala? Sem possibilidades, assim, sem produtividade. Ele não tem o que fazer, né? Todas as armas dele foram destruídas, né? Todos. Na verdade, ele não conseguia ver nada, né? Nem as A- armas dele. Nem A as única armas dele. coisa, a única coisa que estava funcionando era a mente, né? E o corpo sem a visão, mas a percepção que ele tinha de mundo, a cultura que ele tinha, a fluência, tudo isso foi retraído porque ele estava num mundo escuro agora, né? E olha só que processo intenso, né? Deus fez ele passar para que ele pudesse perceber o poder de Deus, né? Eu gosto muito de pensar que Ananias foi usado para o processo de mudança de Paulo, né? E Ananias relutou, disse: meu Deus, eu vou guardar aqui o assassino dos cristãos. Né? E Deus trabalhou na vida de Paulo, né? E foi estabelecendo o ministério e o chamado de Paulo. Eu vejo também uma possibilidade de a gente falar com os nossos adolescentes sobre mudança. Como Deus, às vezes, promove mudanças importantes. O que a gente faz leitura de que é um problema, de que é uma situação ruim, e a gente diz: por quê? Por quê? Ah, eu queria que minha mãe fosse de outro jeito, eu queria que meu pai fosse de outro jeito, por que que ele é assim? Por que que na minha escola estão fazendo isso comigo, né? Mas essa também é uma oportunidade que Deus dá de crescimento para a gente, né? Tudo tem que ser conversado com os pais da gente, isso é verdade. Mas quando a gente para de dizer por quê, né, aquela história, e começa a dizer para quê, olha só a situação de Paulo, ficou cego. Por quê? Porque eu fiquei cego? Para ter um chamado que mudaria a história da humanidade, Glória a né? Deus. Deus tem um chamado para você, professor, para você, adolescente, e a gente precisa Glória a fazer essa Deus. fala na lição. Amém? Precisa ser Amém, uma igreja? excelente oportunidade. Ô, glória! Inclusive, a professora Gedidia estava falando sobre as mudanças de Deus, né? E eu lembrei uma frase que o nosso pastor Reinaldo, ele gosta muito de citar, que é muito verdadeira. Ele diz que Deus pode fazer num movimento que os homens demorariam meses e anos para fazer, né? Então, bastou uma aparição do Senhor Jesus para aquela vida totalmente desconcertada, totalmente distante, entrar nos trilhos, né?
grande Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito boa que diz assim: é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que converter uma pessoa sem auxílio do Espírito Santo, né? Então, o Senhor ele pode fazer a qualquer momento, não existem possibilidades, né? E como a professora Gedidia está falando, falou de forma perfeita, né? O processo de mudança, né? Isso aí tem que ser conversado com os alunos. De repente, o aluno está passando por uma situação que ele acha impossível, de conversão de algum parente, ou até uma situação particular da vida dele mesmo. E aqui a gente tem que mostrar, né, como o nosso Senhor é poderoso, como para ele, de fato, como diz Lucas 1,37, para Deus nada é impossível mesmo, né? E que nosso Deus, pela fé, ele pode todas as coisas, né? Então é importante, professor, que você deixe isso bem assentado na mente do seu aluno, né? Nesse tópico 2 que nós estamos falando sobre o encontro de Paulo com Jesus. E nós já gostaríamos de trazer, queridos, o tópico de número 3, né? Que é uma continuação do tópico de número 2, que fala exatamente sobre o chamado de Paulo, né? Ele fala aqui sobre Ananias, algo que a gente já até tinha comentado, e ele cita aqui Atos capítulo 9, versículo 15, que explica que Paulo ele foi chamado para anunciar o nome do Senhor para não-judeus, para reis e para o povo de Israel. Né? Como era grande, né, o ministério do apóstolo Paulo, né? E eu lembro aqui do que a professora Gedidia estava falando sobre a questão da instrução do crente, né? Como é importante o crente estudar, como é importante o crente se esmerar nos estudos. Deus, queridos, ele não tem limites, né? Então, ele pode usar quem ele quer. Pessoas com instrução, pessoas sem instrução, pessoas que não sabem, pessoas mudas, surdas. Deus não tem limitação de usar pessoas. Mas é importante pensarmos que o estudo, a instrução, é uma arma de Deus, né, para usar a pessoa. Basta, por exemplo, pensarmos e compararmos a vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Olha o tamanho do ministério de Paulo e olha o tamanho do ministério de Pedro, né? Como Deus, ele, de fato, amplia horizontes, né? E o chamado de Paulo, como está falando aqui, Atos capítulo 9, versículo 15, foi para não-judeus, povo de Israel e para reis. Quer dizer, não era pouca coisa. Aquela pessoa E, que Daniel, era... Sim, pode falar. a Bíblia, a palavra de Deus, né, que eu gosto de dizer que é o manual da vida, ela é ela foi entregue a nós através da linguagem escrita. E a linguagem escrita é uma coisa que a gente precisa se aproximar disso, né? Isso serve para os professores e serve também para os adolescentes. Não há como a gente crescer, e o próprio Jesus disse, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento da palavra, do evangelho, das coisas de Deus. Você pode não ler nenhum livro, mas a Bíblia você vai ter que ler, né? Então, quando a gente pensa na Bíblia, até no volume de livros que existe dentro da Bíblia, a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que ter esse exercício de leitura, ter esse exercício de pergunta, de escola bíblica dominical, né? Porque avivamento, por exemplo, que a gente gosta muito de, nós somos pentecostais, gostamos de ver o mover de Deus, né? O mover sobrenatural. O avivamento verdadeiro, ele vem através da palavra de Deus. Quanto mais você conhece, mais Deus se revela. Você começa a entender coisas do mundo presente, registradas aqui na Bíblia, de uma forma diferente, né? Você começa a sensibilizar o Espírito Santo de Deus, vai iluminando a mente da gente de uma forma que vai nos dando ferramentas. Acontecia algumas vezes comigo, só para dar um exemplo prático para você, professor, e talvez você tenha um exemplo próprio para levar para os seus adolescentes. Às vezes eu, assim, dedicada, esmerada, eu ia dizer, dedicada, Zelosa.
Na leitura da palavra, assim, eu quero ler versículo por versículo, fazendo anotações e tudo. Sabe o que acontecia quando eu chegava no culto de doutrina? O Espírito Santo dava a mesma palavra ao pastor. E eu ficava impressionada, eu disse, não, mas pelo amor de Deus, eu li isso antes de ontem, hoje é culto de doutrina, pá! E isso não foi uma nem duas vezes, mas sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus, que é um só. E isso foi uma experiência riquíssima para mim, de como é importante ler a palavra de Deus, né? E aí eu dizia, meu Deus, eu li sobre isso antes de ontem, o pastor está lendo igual eu li, no mesmo versículo, no mesmo trecho. Eu dizia, glória a Deus, é confirmação do Espírito Santo da palavra Confirmação do para mim, Espírito né? Santo, Da exatamente. palavra que ele queria que eu aprendesse, né? Exatamente. Glória a Deus por isso. O Então, Espírito Santo, ele é o autor e intérprete por excelência, né, professora? Então, ele verdade. sabe o momento de falar com a gente e é confirmação pura nessa situação Isso é que avivamento, né? isso Isso é é a gente verdadeiro. mostrar aos nossos adolescentes que o zelo, né, que Paulo tinha pela lei, a gente precisa ter pelo estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque esse fortalecimento espiritual vai vir através da leitura da palavra. Só da leitura tem a oração também, né? Mas é Exatamente. uma casadinha, não É dá uma para casadinha, separar. andam juntos, exato. Não dá Faces de para uma mesma separar. moeda. Perfeito. Face de uma mesma moeda. Glória a A gente se Deus. empolga, né, Daniel? É, é porque assim, quando vai falar sobre Deus, aí não dá vontade de acabar nunca, é assim mesmo. E Deus vai colocando coisa na nossa mente, a gente vai falando, Vai se revelando então, para nós, né? se Oh, revelando glória. para nós. Glória a Deus por isso. Então, querido professor, querida professora, veja quantas informações nós temos para falar sobre essa revista, né? Sobre essa lição de número 2. E, já caminhando para a conclusão, o escritor diz que o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco mudou a história dele. Ele entendeu que Jesus era o Messias prometido, anunciado por profecias do Antigo Testamento. E Paulo entregou-se por completo a Cristo e passou a falar em Jesus em todos os lugares. Né? Nós temos que ter esse cuidado de sempre colocar, né? Sempre dialogar a lição com a vida do adolescente, né? Com aquilo que ele está vivendo, com as dificuldades atuais e presentes dele, e que você possa, professor, nessa lição de número 2, apresentar, né, esse grande homem de Deus que a gente vai estudar ao longo aí de um trimestre inteiro, né? Vamos saber aí muitas informações sobre o apóstolo Paulo, sobre aquilo que ele escreveu, devidamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Não foi Paulo, homem, apenas que da cabeça dele colocou aquelas informações todas, mas o Espírito Santo que o inspirou, né? E que você possa ser esse canal de bênção, tá certo? Gostaria de passar também a palavra para a professora Gedídia, né? Em termos conclusivos, para a gente finalizar essa lição tão empolgante, essa lição número 2. Gratidão pelo seu tempo aí nos ouvindo, Daniel também. E vamos lembrar que o adolescente, ele está em transição, ele está em mudança. E Paulo sofreu uma mudança grande. Ele mudou o caráter dele. Então, explore ao longo dessa lição esse processo de mudança. Abra oportunidades para o adolescente falar sobre mudança. Leve uma atividade prática sobre mudança, sobre pecado que se transforma em pureza, pureza que também se transforma em pecado, né? Sobre crescimento, sobre evolução, progresso, né? Espiritual e até progresso material também. Prosperidade faz parte do evangelho. Então, explore essa questão da mudança, abrindo canais de comunicação com ele em relação a eles que estão saindo da fase da infância para a fase de juventude. É uma janela muito boa e eles precisam desse aio, desse eixo, como diz a Bíblia, né? A lei serviu de aio e a consciência do sacrifício de Jesus serve de consciência, né? Serve Com certeza. de conversão. Então, que você possa ser esse professor para ele, esse tutor, assim como Paulo é para todo o evangelho, todo o cristianismo hoje. Tá bom? Um forte Amém. abraço.
Amém, glória a Deus. Obrigado, querido, por estar até agora conosco, né? Espero que você também tenha sido edificado e esperamos que você dê uma boa aula domingo, né? Devidamente aí amparado pelo Espírito Santo e que Deus abençoe a sua vida. Um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. Paz, Senhor.